A prova é essa, que tem essa redação, não é? Foi feita agora, dia 22 de 2023. É técnico, olha, tem analista não, é técnico judiciário. Área administrativa, nível superior. E a banca, vocês já sabem que é a Fundação Carlos Chagas. Boa banca, viu, gente? Não é tamborete, não, é banca. Aí a questão 1. Geralmente, a FCC estava usando e usou numa dessas provas, mas não nessa. Nesta, tô pegando nesta, ela não usou. Ela usou aquela coisa de começar por concordância. Até a outra prova começa, que nós vamos ver na próxima semana, por concordância, mas nessa ela não quis começar por concordância. Começou com sentido figurado. Então, que sentido figurado é esse? É aquele sentido denotativo, que se você tiver dificuldade, você diz assim, olha, de verdade, certo? E tem o sentido conotativo, que se você tiver dificuldade, lembre que é o comparativo, certo? É o comparativo. Esse é o de verdade, esse é o de dicionário, esse é o sentido próprio. Esse é o comparativo ou figurado. Então, sentido figurado é esse sentido aqui, conotativo, certo? Quero dar uma boa noite a Aline Cleonilza ou Cleonilza. De acordo com a língua portuguesa, Cleonilza. É assim o teu nome. Mas eu não sei, o povo às vezes o cartório escuta de um jeito e escreve de outro, né? Então é o Cleonilza ou Cleonilza. Também para a Karina, para a Karine, para a Michele, para Rodrigo. Nosso boa noite, sejam bem-vindos e aproveitem esta viagem. Então, é um sentido figurado. Eu já sei, então tá certo. É um sentido que é um sentido comparativo, é um sentido conotativo. Aí eu vou lá, conotação, denotação. Está vendo lá? Iria começar o degelo. Só se eles iam realmente descongelar alguma coisa. Então eu guardo isso. Fosse inaugurado com um discurso. Discurso é discurso, não é? É. Então nesse não, tá figurado não. Se discutir a personalidade do vigário. Sim. Não, isso não é figurado, não é a personalidade dele mesmo. Percebeu o pasmo da cidade? Quer dizer, o espanto. Pasmo é espanto, sinônimo de espanto. Não, também não está conotativo, não. Não via matéria de escândalo. Escândalo é escândalo mesmo. Não está comparativo aqui, não está figurado. Então, marco A. Ah, aí quando eu vou lá ao texto, eu percebo que quando ele diz assim, iria começar o degelo, é a quebra daquele clima tenso que estava havendo entre o padre e os paroquianos. Quando eu for lá no texto, só para, sabe, deixar minha consciência mais limpa, mas realmente eu marcaria essa e iria embora. Eu, Aliette, faria isso, porque eu sei que nem é discurso, nem personalidade, nem pasmo, nem escândalo. Então só pode ser A. Por quê? Marcasse aquela, o que ela é? Tu marcasse. Ah, eu marquei A. Por quê? Porque não é B, nem C, nem D, nem E, né? Por que não é B? Porque nem pergunta as outras. Mas porque discurso não tem sentido figurado, nem personalidade, nem pasmo, nem escândalo. Então só pode ser degelo. Degelo deve estar no sentido de quebrar o gelo. Como a gente diz, vamos quebrar o gelo, tá vendo? O degelo. E realmente você vai no texto esse sentido aí. Por isso, letra A. 2. O cronista recorre à figura de linguagem conhecida como eufemismo. Aí eu tenho de lembrar o que é eufemismo. Eu é bom, tá vendo? É um bom dito. Eufemismo é um bom dito, é uma boa expressão. Então, por quê? Porque atenua. Em vez de você dizer que a pessoa está com câncer, está com aquela doença. Em vez de você dizer que a pessoa roubou, pegou no alheio. Em vez de você dizer o que mais? Que a pessoa, na Bíblia, que a pessoa morreu, diz dormiu, tá vendo? Então isso aí é eufemismo. O contrário de eufemismo é o disfemismo, que eu já contei aqui uma vez, vou contar de novo, gente velho antigo ali. Gente antigo adora repetir história. Então, aqui em Natal, botaram um outdoor ali perto onde hoje é o Arena das Donas, mas não era, era o Castelão. Aí tem um outdoor assim, Banduche, uma loja da porra. Tem assim escrito. Aí o povo fala esse nome comum. Esse nome é comum. Eu não vejo nesse nome mais como palavra. Porque porque até nome de gente. Ixi, ei, vem cá, porra. E o porra vem, né? Assim, não, que vocês falam? É, a maioria fala assim, principalmente os homens falam assim.
É vocativo, vem cá, porra, interjeição, gatorra, né? O povo faz assim. É tudo que você queira, quando você quer menosprezar essa, né? Aí o pessoal usa. Então, isso é um disfemismo, uma loja da. Vamos lá então, eufemismo. Francamente, esse cemitério é indigno do progresso da cidade. Não estou vendo nenhuma suavização aqui de expressão, não. Deus, de repente, chamara o farmacêutico. O bichinho morreu. Tá vendo? Deus chamar o farmacêutico significa que ele morreu, foi pro céu. Então não quis dizer morreu, morreu é chocante. Então eu digo chamar o farmacêutico. Então pronto, letra B e vamos embora. Certo? Porque nem a C. O antigo cemitério da cidade transformara-se escandalosamente numa horta. Não tem nada de suavizar aqui. O estupor e a revolta não tiveram limite. Não tem nada de suavizar aqui. Alguém então teve a ideia de se levar uma denúncia ao bispo da diocese? Também não tem. Então realmente tem aqui, né, na letra B, o eufemismo, que é o abrandamento de uma expressão chocante, morte. Aí Deus chamar fica muito mais suave. 3. Com o tempo acreditou-se, o sacerdote se faria... Não leia. Primeiro, cometeram um errinho aqui, vice, no original, nem sem essa vírgula aqui, olha. Começa com preposição, minha gente, é um termo deslocado. Na porta do estabelecimento deste último, vírgula, e eles não botaram a vírgula. Aí o professor foi na onda, não botou vírgula aqui, nem aqui, olha. Assim, a coesão textual omite, tá vendo? Omite no trecho acima. Então, no trecho acima é uma expressão deslocada. Omite o substantivo no trecho acima. Era para estar entre vírgulas. E o professor que fez a prova, o elaborador, não botou as vírgulas aqui, obrigatórias. E essa aqui também é obrigatória. E ele não adaptou o texto para colocar essa daí. Então, para evitar a sua repetição, garantindo-se assim a coesão textual. Então, se evita a repetição, como é que você evita a repetição? Você evita por elipse e você evita por retomada. Que retomada? A retomada lexical, que é por meio de uma palavra, e a retomada pronominal, que é por meio de pronome, certo? Pronto, então a gente vai olhar aqui. Para evitar sua repetição, garante-se assim a coesão textual. Omite no terceiro o substantivo, ele já disse que é um substantivo, tá vendo? Então vou procurar um substantivo que esteja omitido. Vamos lá. Com o tempo, acreditou-se o sacerdote se faria amigo, pelo menos, das pessoas mais importantes do lugar. Não omitiu nada aí. O prefeito, o presidente da Câmara, está omitindo aqui um ezinho, mas aqui ele diz é o substantivo, para não repetir o substantivo, então não tem nada demais. O prefeito, o presidente da Câmara, os representantes da Justiça, o médico, 2 ou 3 fazendeiros. Olhe, 2 fazendeiros ou 3 fazendeiros, tá vendo? Para não repetir fazendeiros, tá vendo? Ele omitiu. O farmacêutico. Na porta do estabelecimento deste último é que se discutia a personalidade do vigário, formando-se um grupo contra e outro grupo. Pronto, então você vai descer e vai procurar, se tiver fazendeiro ou grupo, você assiná-lo, certo? Que foi o que ele fez, ele retomou, né, ele omitiu aqui um substantivo. Então, vamos lá, pá, você olha, nada de estabelecimento, nada de tempo, nada de pessoas, nada de lugar, grupo. Então, ele usou a palavra grupo, mas poderia também ter sido fazendeiro, tá aqui. 2 fazendeiros ou 3 fazendeiros. Aí omitiu fazendeiro aí que seria substantivo. Muito bem. Vamos para a próxima. Ele diz, retoma um termo mencionado, outra questão de coesão. Então, de novo, uma retomada, tá vendo? Retoma. Então, aquela retomada, de novo, que a gente vai, né? Lexical, pronominal. Aí ele diz, retoma no texto a palavra sublinhada. Então, ou pronome ou uma palavra que está retomando. Eu vou atrás. Quando eu vou atrás, ele olha, pá, o quê? Então, se ele está dizendo que esse que retoma, ele está dizendo que esse que é um pronome relativo. Olha a pista, então, não vá para baixo, para você não cair. Você já vai com isso aqui na cabeça. Eu vou atrás de um que depois de um nome, não depois de verbo. Tá vendo? Olha, no A o que está depois de um verbo? Não é. Porque um que relativo retoma não. No B o que está depois de verbo? Não é. Porque relativo não retoma verbo.
No seu, o que tá depois de nome. Pronto, marque letra C e vá-se embora. Olha, o padre tomaram uma atitude perfeitamente normal. Uma atitude a qual o incorporava a comunidade. Quem incorporava? A atitude, tá vendo? Então, tá no lugar de atitude, a atitude incorporava a comunidade. Então, o pronome relativo que está retomando atitude. E ele deu a pista que só sublinhou que. Por que esse que aqui não é? Porque está depois de verbo. Não. Pronome relativo não vem depois de verbo. Olha outro verbo aqui. Então, não. Só visual, tá vendo? Era só ter olhado assim, ter procurado. Verbo, nome. Pronto. Já marca C. Isso aqui você resolve em menos de 1 minuto. Só botar isso na cabeça. Certo? 5. Aí você já vê. Deu, passaria, iria, procurar, pleitear. O que é que ele quer, hein? Ele diz, um fato anterior a esse tempo passado está indicado pela seguinte forma verbal. Raciocine. Um fato anterior a esse tempo passado. Um tempo passado é pretérito. Se o tempo é passado e é pontual, é pretérito perfeito. Se o tempo passado é um tempo que se estende, é imperfeito. Como? Andava. Ó, ele se estendeu, ele andava, ele não parou de andar, certo? Ele andava, então ele andou várias vezes. Então, isso aqui é um pretérito perfeito. Andou, passado. Então, o tempo anterior a esses dois é o pretérito mais que perfeito. Eu já raciocino assim. Porque ele quer isso? Olha, um fato anterior a esse tempo passado. Então, o fato que está anterior a um tempo passado não é mais do que passado? Então é mais do que perfeito. Então, eu vou procurar o verbo aqui que está no pretérito mais que perfeito. Procurara. Ele procurara antes o prefeito e os vereadores para pleitear. Né? Então, uma notícia, entretanto, deu aos munícipes a impressão de que iria começar o degelo. Isso é, o vigário passaria. Então, antes disso tudo, aquele já procurara o prefeito. Por isso que é pretérito mais que é perfeito, que ele está anunciando aqui, olha, um fato anterior a esse tempo passado. Eu já raciocino, então é pretérito mais que é perfeito. Então é procurar. Então, com isso aqui eu desço e marco a letra D de dado. Pretérito perfeito é um tempo pontual, é algo que aconteceu apenas uma vez. Pretérito perfeito aconteceu várias vezes no passado. E pretérito mais que perfeito é um tempo anterior a um passado, certo? Muito bem. Marco letra D de dado. Aqui é o futuro do pretérito. Pretérito perfeito, futuro do pretérito e pleitear infinitivo. Então, esse é o único que está no pretérito mais que perfeito, que é um fato anterior a um tempo passado. Ok? 6. O vigário respondeu que eu não via matéria de escândalo. Transpondo o texto assim para o discurso direto. Gente, isso é fácil. Por quê? Porque você dialoga, você é falante da língua. Então, o que é um discurso direto? É exatamente como a pessoa falou. E o que é um discurso indireto? É você dizendo o que ela disse. Então, olha, o vigário respondeu. Estão dizendo que o vigário disse, tá vendo? O vigário respondeu que eu não via matéria de escândalo. Como foi que ele respondeu? Diga aí como foi que ele respondeu, sem você dizer o que ele disse. Como foi exatamente o que ele disse? O vigário respondeu, 2 pontos. Eu não vejo, não é? Eu não vejo matéria de escândalo. Ele disse que não via, então ele respondeu que não vejo. Aí, olha, o verbo adquire a seguinte forma, aí eu desço. E marco letra A, certo? Eu não vejo. Por quê? Porque foi isso que ele disse ontem. Foi que o vigário disse a você ontem. Ele disse que não via matéria de escândalo. Como foi exatamente que ele disse? Ele disse assim: eu não vejo matéria de escândalo, tá vendo? Por isso que você marca a letra A. É só você transformar isso. Direto para indireto. Vamos para a 7ª. Aí tá isto é. Aí diz assim, ó. Uma notícia, entretanto, deu aos munícipes a impressão de que iria começar o degelo. Isto é, o vigário passaria a ter contato mais direto e caloroso. Ah, tá explicando o que é começar o degelo, tá vendo? Tá explicando o que é começar o degelo. Então, no contexto que esse sério, a locução sublinhada traduz o que? Uma explicação. Aí eu desço, pá. Toda vida, gente, isto é explicação, decore. Viu? Isto é, aí eu explico o que eu estou dizendo anteriormente. Isto é assim. 8.
Pode ser transposto para voz passiva o seguinte trecho. Preste atenção a isso, por favor, que não é todo mundo que diz isso, não. É coisa que você encontra quase exclusivamente aqui neste canal. Então, olha, passiva, voz passiva. Só vai para a voz passiva o verbo transitivo direto. Entenderam isso? Porque, hein, Aliette, só o verbo transitivo direto vai para a passiva. É difícil você encontrar isso, inclusive, nas gramáticas, viu? Porque só ele tem um objeto direto. Ele pode ter até um sujeito, mas só ele tem um objeto direto, transitivo direto, está vendo? Por que você está falando isso? Porque esse objeto direto vai ser o sujeito da passiva. Por quê? Porque ele vai se transformar naquele que recebe a ação. Vai ser o agente, ou desculpa, vai ser o sujeito paciente, o objeto direto. Olha só, e esse sujeito vai ser o quê? O agente da passiva. Isso aqui na voz ativa, isso aqui na voz passiva. A formiguinha aqui, tá aqui a formiguinha. Isso é uma formiguinha, quem quiser melhor venha desenhar. A formiguinha carregou, quem carrega alguma coisa, transitivo direto, a folha. Tá vendo? A formiguinha carregou a folha. Na passiva, a folha, tá vendo aqui a folha, que era o objeto direto, vai passar a ser sujeito. A folha foi carregada pela formiguinha, tá vendo? A formiguinha passou a ser agente da passiva. Então, o único verbo que se presta a isso é o verbo transitivo direto, porque ele tem um objeto direto que vai ser transformado em sujeito, certo? E por que um verbo transitivo indireto não pode, Eliette? Porque o objeto direto não tem preposição e o sujeito não pode ser preposicionado. Então, ele se transforma em sujeito, paciente, mas em sujeito, certo? Então, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar lá embaixo um verbo transitivo direto. No contexto, porque existem verbos transitivos diretos que são usados como os verbos transitivos, como verbos intransitivos ou transitivos indiretos. Um exemplo aí. Eu tenho uma sobrinha que ela é muito magra. O nome dela é Giovana Alissa. Aí, se Giovana Alissa for ao médico, né? Giovana vai no médico, não. Veja, até não é bom dizer no médico, não. Imagina aí você é um cabão, um grandão, homão, aí diz, eu fui naquele médico. Fica feio, isso fica muito erótico pra você dizer um negócio. Eu fui no médico. Não, eu fui ao médico. Aí Giovana vai ao médico. Aí quando chega lá, aí o médico. Essa menina tem já 18, né? 19? Ah, essa menina tem 19, ela não pesa nem 50 quilos, não é? Pesa quanto? Ah, 47, não sei a quem ela puxa. Né? Só pesa 47 quilos, essa menina com 19 anos. Ah, Maria, deu um vento em outubro, essa menina voa, né? Aí pergunta assim, Giovana, você come bem? Tá vendo? Aí quem come, não come alguma coisa não. É come bem. Quem come, come. A forma como come, bem. Então esse verbo é intransitivo. Então não vai para passiva não. Não é transitivo direto. Aí diz assim, como frutas e legumes. Então aí quem come, come alguma coisa. É transitivo direto. Aí vai sim para passiva. Frutas e legumes são comidos por mim. Está vendo? Você come de tudo? Aí não é objeto direto mais não, que tem a preposição. Quando ele diz come tudo, você come tudo. Come de tudo, você tira um pedaço daquilo ali. De tudo você tira um pedaço. Tá vendo aí a mudança? Então você tem que olhar no contexto se o verbo transitivo direto está sendo usado com objeto direto. Tem que olhar no contexto. Na língua portuguesa, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, se você é um verbo transitivo, você anda com objeto direto. Se você é um objeto direto, anda com verbo transitivo. Tá vendo? Então, vamos olhar o verbo transitivo. Pegavam. Olha, tá vendo? Pegava. Quem pega não pega alguma coisa? Mas aqui não disse que pegavam. Disse que pegavam, não. Diz os simpatizantes pegavam pelo aspecto mais simpatizante do padre, tá vendo? Não é simpatizante não, aqui é evidente. Eu me lembro muito bem que eu ia consertar isso e não consertei. É evidente. Os simpatizantes pegavam pelo aspecto mais evidente do padre. Então aqui não tem objeto direto não, então não vai não. Aqui está preposicionado, não posso passar sendo sujeito. Deus de repente chamar o farmacêutico. Quem chama, chama alguém. Ou verbo transitivo direto. O farmacêutico é objeto direto. O sujeito, Deus. Então agora o farmacêutico vai ser o sujeito. O farmacêutico fora chamado de repente por Deus. Passei para passiva. Então marco letra B de bola, onde eu tenho um verbo transitivo direto. Certo? Ninguém aí tá conversando comigo. Só deram boa noite, Karina e Alana. Ai, Alana, eu nem tinha falado o nome Alana, falei Aline. Alana? Hum?
É? Boa noite, viu? Muito bem, agora participe, pergunte, viu? Futuque aí, futuque, para não dizer cutuque, cutuque é feio, né? Futuque. Francamente, este cemitério é indigno. Um verbo de ligação, um verbo passiva. Ali ninguém entrava, quem entra, entra, verbo intransitivo. Os homens voltaram desapontados, quem volta, volta, verbo intransitivo. Então, onde tem o verbo transitivo direto é aqui. A FCC sempre pede voz passiva na prova. Ouviram isso? Concordância, voz passiva, pronome relativo com construção integrante sempre cai no FCC. Então, estudem muito bem isso, que vai cair. Próximo. Em o vigário, realizada a sua última aspiração, passou a desaparecer por longas horas do dia. Oração sublinhada. Aí eu vou olhar, né? Boa noite, Solange. Aí o vigário, realizada sua única aspiração. Então, o vigário passou a desaparecer por longas horas do dia, ou porque realizou, tá vendo? Eu posso dizer assim, porque realizou sua única aspiração, ele passou a desaparecer. Ou quando realizou sua única aspiração. Posso usar essas duas formas. Algumas orações reduzidas do particípio, elas podem ser dobradas de duas formas. Aqui eu posso dizer que ele passou a desaparecer porque realizou, e ele passou a desaparecer quando realizou. Posso usar as duas? Não posso? Posso. Então eu levo essas duas e vejo que a banca não pode botar as duas, só pode botar uma das duas. Quando eu desço, tá aqui, tempo. O vigário, quando realizou sua única aspiração, passou a desaparecer por longas horas do dia. Então, tempo. Olha que ele não botou aqui causa junto, está vendo? Que não poderia, senão daria uma anulação. Né? 10. Expressões. Aí ele ainda ensina. Pegou a mania da IBFC, da IDECAN. Quem faz isso aí é mais prova tamborete, de ensinar na hora. Isso aí capim para capivara comer. Expressão expletiva é uma expressão que não exerce função sintática. Melhor seria você dizer assim: expressão expletiva é aquela que pode ser retirada da oração e não faz falta. Não é melhor não dizer assim? Assim é muito mais direto. Expressão expletiva, ela não faz falta. Você tira, ela não tem nem, a oração não está nem aí. Então, constitui uma expressão expletiva. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar. Quais são as expressões expletivas, na maioria das vezes? São pronomes, certo? E às vezes esses pronomes são acompanhados pelo verbo ser, certo? Então, qual é a maioria dos pronomes que geralmente dão expressão expletiva? Pronome se e pronome que. Então, é isso que você vai procurar. A maioria gritante, assim, gritante, é o pronome se e o pronome que. E às vezes acompanhado pelo verbo ser. Aí você vai procurar isso. De repente, não. Parece que não. Olha, o pronome não está acompanhado do verbo tá vendo? Do verbo ser, não. É que, olha, é que, tá vendo? E aqui, enfim, não. E aqui, só que, não, tá vendo? Estas esperavam isto, que o Senhor, tá vendo? Aí como é que você tira agora a prova dos 9? Deus, de repente, que você pode tirar, olha. Deus chamar o farmacêutico, não pode? Pode. Mas você vê, eita, que tá emendado, nem terá para pagar isso aqui. Olha, você vê que esse de repente nem nem é que, tá vendo? Então, por isso que não é uma expressão expletiva. Ele chamou o farmacêutico de repente. Aqui, parece que, você não pode tirar esse parece que. Ele até faz pouco caso da gente. Não posso dizer isso, não posso, mas é assim, parece que ele faz, eu não estou afirmando, parece. Então, não posso tirar esse parece que, mexe no sentido. Na porta do estabelecimento deste último é que se discutia. Então, na porta do estabelecimento deste último se discutia. Tá vendo como não faz falta? Se discutia a personalidade do vigário. Não mexe no sentido. Então, isso é uma partícula, ou essa é uma expressão, porque é mais de um, expressivo. Quando é partícula, é só o que, é só o se, certo? Aqui não. Estas esperavam isto. Então, isso aqui é uma conjunção, não pode tirar não. Ó, tire. Estas esperavam se o vigário arrancasse. Não tem como você tirar, tá vendo? E aqui ele esqueceu essas vírgulas. Sem mais demora, todos os pés de hortaliças. Muito bem. Expressão é essa daqui, viu? Quando for uma palavra expletiva ou partícula expletiva, é só uma palavra. É só o que ou é só o se. Por exemplo, foi-se a primeira pomba despertada. Isso é o soneto do parnasianismo.
né, de Raimundo Corrêa. Então, pode ser assim, foi a primeira pomba despertada, sem esse si, tá vendo? Então, esse si é uma partícula expressiva, porque é só uma palavra, ok? Bora para um anúncio, que nós terminamos a prova agora, e vamos para um anúncio. Vamos para os nossos comerciais, por favor, né? Então, gente, a gente está nesse curso. Esse curso tem 7 aulas e tem um aulão pré-prova, para preparar vocês como se fosse uma revisão. São 8 redações, porque até o dia da pré-prova vocês podem mandar redação. 8 redações enviadas para correção com pontuação e de acordo com a banca, certo? Pessoal da FCC, desse curso agora, vocês fazem a redação na folha da FCC e eu corrijo de acordo com os critérios da FCC. Quem vai fazer para a IBFC, do outro grupo, eu estou anunciando aqui, porque algumas pessoas estão assistindo também. Então, quem vai fazer para o IBFC, eu corrijo de acordo com os critérios da IBFC, certo? Muito bem. Essas aulas do TRT são aulas ao vivo, na terça-feira, mas começa às 20 horas. Vocês recebem um link, vocês entram e começam a assistir a aula. Tem um grupo exclusivo no WhatsApp para dúvidas diretamente comigo. Então, pode mandar assim, Alieta, eu fui resolver uma prova, não entendi porque a resposta foi aquela. Alieta, eu estou com dificuldade na matéria tal, mande eu estou com dúvida em análise sintática, manda um macetezinho, eu estou com dúvida em concordância, eu estou com dúvida nisso aqui, eu queria um macete. Quando você falou na sala, na aula, eu não tive coragem porque eu tinha que digitar, eu ia aparecer, fiquei com vergonha, mas agora eu quero perguntar. Você pergunta, certo? Mesmo que você não queira participar do chat, você pode perguntar. Recurso, se você quiser no dia para sua redação, a IBFC é uma banca boa para receber recurso. A FC também, a FCC também. Recurso para redação, sem taxa adicional, minha gente. Injeção de graça, né? Então, até na testa injeção, né? De graça. Para provas objetivas, para questões objetivas, e também, se você quiser, para sua redação, viu? Então, o início da turma está sendo hoje, dia 24 de outubro. Tanto é para o nível médio quanto para o nível superior. As aulas vão ficar gravadas na plataforma. Vocês podem pedir material, esse material vai ficar lá, guardado na plataforma, para vocês terem acesso quando vocês quiserem, certo? Muito bem.